Sejam bem-vindos ao Oráculo da Deusa. E como parte desse novo projeto que eu estou trazendo para vocês, eu vou apresentar o tarô dos vampiros. Na verdade, ele não é o tarô dos vampiros que a gente vê por aí com bastante frequência. Ele é uma versão mais antiga, né? Foi criada pelo Ian Daniels, tá? Esse deck não é só mais um tarô de vampiros. Muitos tarólogos consideram esse uma das obras mais completas já produzidas dentro da temática gótica, tá? Ele conquistou um status quase cult entre os colecionadores. E quando eu abrir essa caixa, você vai entender por quê. Vamos começar falando um pouquinho sobre o criador do deck, o Ian Daniels. Ele é um artista, ilustrador inglês, especializado em temas que são ligados a sonhos, fantasmas, contos de fadas e vampiros. Vou abrir o deck, é assim, gente, ele vem nessa caixa, tá? Rígida. E um dos pontos altos desse deck é justamente o livro Fantasmagória, que também foi escrito pelo artista. Então acaba criando uma obra muito conversadora, né? Então o livro, ele acompanha a visão do deck e fica tudo muito coeso. Então esse aqui é o Fantasmagória. Ele tem entre 300 e 312, dependendo da edição. O meu tem 300 páginas, 299, né? E é riquíssimo, uma literatura riquíssima, maravilhosa, que eu super recomendo para quem cruzar o caminho com esse deck, não deixe de comprar, tá? Então é um tarô completo. O meu ele já tá misturado, depois eu vou separar para os próximos vídeos. Ele é um tarô completo, 78 cartas, arcanos maiores e menores. Ele tem algumas curiosidades. Vamos começar pelo verso do deck, que ele é lindo. E eu não vou fazer uma review do deck agora, porque eu vou separar isso daqui. Isso aqui vai ser quase que uma aula sobre esse deck, tá? E eu só vou trazer algumas curiosidades dele, tá? Então ele tem essa caixa especial para armazenamento, essa caixa especial, o livro Fantasmagória, tá? E as lâminas. E assim, esse deck, ele se inspira muito, muito na tradição do vampiro, mas ele não é baseado no Vampiro à Máscara para os jogadores de RPG que possam ter chegado até aqui pensando nisso, tá? Só que o que a gente precisa entender nessa representação do deck do Ian Daniels é que ele não representa os vampiros como um monstro sanguinário, tá? Ele é inspirado na tradição do vampiro romântico, do vampiro gótico. E para ele, o vampiro aqui, né, ele está representando uma busca espiritual, a fome da alma por algo maior. Olha a carta do 8. Depois eu vou falar sobre os naipes, tá? Então, ele vem buscando algo maior, vem buscando desejo, transformação, fala da jornada pelas sombras interiores. Então é um deck que se aplica ao nosso dia a dia também, tá? Esse baralho ele vai trabalhar temas como desejo, paixão, sombra, imortalidade, tudo numa classe maravilhosa com uma ilustração linda, tá? Também vai falar de autoconhecimento, transformação espiritual e integração entre a luz e a escuridão, tá bom? Ele tem referências de literatura gótica, de romantismo sombrio, de ocultismo ocidental, astrologia, tem inclusive muitas cartas, tem símbolos astrológicos nelas, e eu vou mostrar isso em um outro vídeo. Algumas cartas têm também, olha que linda a roda, tá? Algumas cartas têm símbolos que se repetem, imagens que se repetem, ó. Veja essa daqui, ó. O 9 de Skulls, ele traz o símbolo de escorpião. E é muito legal. Eu não sou estudiosa ardorosa de astrologia, mas escorpião, né? Se não for, vocês podem me corrigir aqui, porque a astrologia ainda é um caminho meio nebuloso para mim, tá?
Muita gente pergunta se esse deck ele é baseado no Rider-Waite. Ele é baseado no Rider-Waite, mas você pode ver que na Carta da Força a forma onde a mulher está domando o felino é um pouco diferente, tá? E sim, a estrutura segue o sistema do Rider-Waite-Smith e facilita bastante a leitura para quem já conhece o tarô. Veja bem, não é um deck que eu indicaria para você que está iniciando. Tá, a gente vai falar de decks para iniciantes e tem alguns que são muito legais, mas esse daqui você precisa já ter um conhecimento de tarô para poder utilizar, principalmente porque no Fantasmagoria ele traz algumas interpretações diferentes para as cartas. Inclusive, o Ian ele sugere que você crie uma persona usando esse livro aqui, que é mais ou menos como se você estivesse preenchendo uma ficha de RPG de Vampiro à Máscara. Para você que chegou até aqui achando que era RPG, não ficar assim tão chateado, tá? Então, algumas diferenças que tem aqui são os naipes, aonde paus ele passa a ser scepters, tá? Pra vocês verem aqui. Aonde espadas passa a ser knives. Aonde ouros, skulls. E copas, ele é grails. Tá? E além disso, as cartas da corte receberam nomes diferentes. A gente também vai ver mais sobre isso, mas a gente tem Prince, a gente tem Daughter e a gente tem Lords, que eu não vou achar agora, que estamos substituindo Pajem, Cavaleiro e Rei. A única que permanece com o nome de Rainha mesmo é a Rainha, tá? E uma coisa curiosa é que nesse deck, quem tá montando cavalo é o Rei, não é o Cavaleiro, tá bom? O diferencial desse deck mesmo é o Fantasmagoria. E muitos colecionadores afirmam que compraram esse tarô por causa desse livro. Porque o Fantasmagoria ele traz os significados detalhados para cada carta. Ele também traz as correspondências astrológicas, como eu falei para vocês, em cada carta. Ó, mais uma aqui, ó. Gêmeos, se não me engano, porque não, de novo não sou craque, tá? Referências cabalísticas, exercício de desenvolvimento intuitivo, tiragens exclusivas e construção de um arquétipo pessoal de vampiro, tá? Cada carta tem várias páginas de análise, algo que é bem raro nos decks comerciais, tá? Então, esse é o início do nosso estudo desse deck. O que eu quero dizer para vocês? Esse deck está esgotado, tá? A própria editora, que é Liolin, alguma coisa, tá? A editora Liolin, eu tenho anotado aqui. Liolin Worldwide, tá? Ele foi lançado em 8 de setembro de 2010 e a própria editora já falou que ele tá esgotado e tá fora de catálogo, ele tá out of print, então vocês não conseguem comprar esse tarô novo. Vai encontrar em sebo? Talvez. Vai encontrar no eBay? Com certeza. Preços que variam entre 500 e 800 reais, mais ou menos, tá? Não tem nova tiragem oficial em andamento. Exemplar novo, assim, lindo, maravilhoso, igual o meu, são raríssimos de encontrar, e quando você encontra é um preço mais alto, né? Vai passar o carro de som aqui, ó. Vamos esperar passar, porque aqui no canal é isso. É vida acontecendo lá fora, tá? Então, não tem novas tiragens, tá difícil de encontrar, você só encontra no mercado dos usados, e quando eles noticiaram que estava esgotado, deu um burburinho aí na comunidade taróloga, principalmente na galera que era fã dos decks góticos e que não conseguiu colocar as mãos nessa preciosidade, né? Então as curiosidades são que o Ian Daniels, que foi o criador do deck, fez o deck todo sozinho, tá? Ele criou tanto o livro quanto as cartas, toda a arte e tudo, tá? É uma ponte, sim, entre Rider-Waite e o tarô de Thoth. Tá? Muitos leitores que são experientes, jogadores experientes, cartomantes, oraculistas, tarólogos, pode usar o nome que você quiser, eles observaram que o deck incorpora essas correspondências astrológicas e esotéricas que lembram o sistema de Thoth, mas mantendo uma estrutura acessível para a gente que vem do Rider.
E a gente vai ver isso depois no estudo dos arcanos maiores e menores, tá? Os símbolos, eles estão escondidos nas ilustrações, como eu já mencionei para vocês, é uma questão de a gente sentar e estudar esse deck para encontrar a simbologia de cada carta, tá? E quanto mais tempo você trabalha com esse deck, mais camadas simbólicas vão surgir para você, tá? De novo, não é o deck considerado bacana, legal para iniciante, porque apesar dele seguir a estrutura do Rider, né, e o livro ser bastante profundo, essa profundidade do Fantasmagória pode trazer algumas confusões para quem está começando agora, tá? Então não é muito recomendado para quem começou, é mais para quem está intermediário e bastante avançado. E é um item de colecionador, então se você tem um desse em casa, se você passar por um sebo, se você passar por algum lugar e encontrar essa maravilhosa edição aqui do Tarot of the Vampires, sugiro que você compre, que você não vai se arrepender, tá? Não é um tarô que fala dos vampiros de filme de terror. O Ian, ele realmente buscou usar esse arquétipo como símbolo da fome da alma, do desejo, da busca espiritual que existe em todos e da transformação no interior. Então, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre The Tarot of the Vampires. E a gente se vê em breve. Tchau!